Agora sim, estamos de volta agora com o nosso especialista Júnior Pinho, né? Já é conhecido nosso, traz temas super interessantes para você que assiste o Doutor Me Consulta. Também já ouviu falar ombro congelado ou capsulite adesiva? Não? Pois é, hoje quem vai falar sobre isso com a gente é ele, Dr. Júnior Pinho. Tudo bem, doutor? Como vai? Oi, Hélio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aqui para responder suas perguntas. Primeiramente, o que seria ombro congelado? Que nome, hein, doutor? Conta pra gente. Ombro congelado ou capsulite adesiva, como você falou, nada mais é. Dentro do ombro primeiro, na articulação do ombro, existe uma estrutura chamada cápsula, tá? Cápsula articular, que ela tem a função principal, Hélio, de dar essa estabilidade para o ombro. Ou seja, todos esses movimentos que a gente faz, a cápsula, ela é que permite que realize esses movimentos para que o ombro, vulgarmente, não saia do lugar, né? Então ele precisa ter essa estabilidade, junto ali com os ligamentos e essa cápsula. Por alguns motivos, essa cápsula ela inflama, né? E com isso, o que que ocorre? Esse ombro, ele vai perdendo a sua mobilidade, ele vai ficando mais restrito aos movimentos. Isso também ocasiona muita dor, e por isso que as pessoas chamam de ombro congelado. É uma dor suportável ou insuportável, doutor? Conta pra gente. O que a gente tem que entender primeiro? Existem algumas fases da capsulite adesiva ou do ombro congelado. Tá? Na fase inicial, a pessoa sente bastante dor, tá? Mas consegue realizar alguns movimentos, que é a fase inflamatória que a gente chama. Na segunda fase, que a gente chama a fase de congelamento, onde esse ombro, a pessoa já vai sentir dor, mas ela vai ter limitação de movimento, ou seja, ela não vai conseguir ultrapassar muito, atingir ali a amplitude máxima do movimento do ombro. E depois tem a fase de descongelamento, que é quando esse ombro vai voltando, essa cápsula vai desinflamando e automaticamente esses movimentos vão retornando. A gente já ouviu falar também que é a questão a quem é acometido pela lesão do ombro congelado. É mais comum em mulheres? É mais comum em homens também? Qual é a faixa etária? Sim, a faixa etária ela, em média de 40 até 60 anos, 70 anos, acomete mais as mulheres. Não é? Alguns problemas, algumas patologias acometem mais as mulheres. Desencadeia principalmente naquelas pessoas que às vezes tiveram trauma direto com esse ombro, ou seja, tiveram uma fratura nesse ombro, ou tiveram algum problema relacionado a esse ombro. Tá bom? Pessoas que passaram muito tempo com o ombro imobilizado, quem usa muito tipoia, por exemplo, isso faz com que o corpo, essa região da articulação, ela sofra um processo de adaptação pelo fato de ficar muito tempo naquela posição. Essa cápsula pode ficar aderida demais e aí restringir esses movimentos. Pessoas que também têm diabetes, tá? Segundo pesquisas, a insulina ela altera o metabolismo, principalmente das estruturas que compõem essa cápsula, e isso pode desencadear também, né? Então, assim, existem vários fatores também que contribuem muito, mas acomete mais principalmente as mulheres e as pessoas acima de 40 anos. A gente já tem uma perguntinha, você inclusive que está assistindo o Doutor Me Consulta, também pode mandar sua dúvida, viu? O telefone da produção está passando aí no seu vídeo, mande a sua pergunta, vocês também podem sugerir temas para o nosso especialista aqui, Dr. Júnior Pinho, especialista em quiropraxia, né? Então, olha, a Sabrina, lá do São Vicente, doutor, ela pergunta como eu posso identificar se eu tenho ombro congelado. Caso você tenha tido algum trauma, caso você tenha dor ao elevar o braço, ter essa limitação de movimento, sentir que esse ombro perdeu a mobilidade, isso pode estar sendo o início de uma capsulite adesiva ou de um ombro congelado. Claro, existem testes clínicos que a gente realiza para detectar se essa pessoa possui uma aderência nessa cápsula, possui um movimento diminuído. E existe também exames como ultrassom, como a ressonância magnética, que vão ali demonstrar principalmente as estruturas dessa região da articulação do ombro. Quais as causas para o ombro congelado? Como eu falei anteriormente, fraturas, né? Às vezes as pessoas tiveram uma queda, tiveram um trauma direto nessa região. Pessoas que têm problemas relacionados a diabetes também pode desencadear isso. Pessoas que passaram muito tempo com esse ombro imobilizado também pode desencadear essa capsulite adesiva. E isso tudo, claro que a fisioterapia, a quiropraxia, existem técnicas que a gente consegue restabelecer essa funcionalidade aí dessa articulação.
Olha, o Tássio também tem uma pergunta. O Tássio lá do Caçari pergunta: o tratamento é a longo prazo ou rapidamente resolvido com técnicas de quiropraxia, doutor? Não, o tratamento, ele dependendo de cada caso, ele se torna um tratamento longo. Ele pode durar de 6 meses até 2 anos, para você ter uma ideia. Claro, isso vai de cada caso, né? Nós sabemos que quanto mais velho as pessoas vão ficando, principalmente as estruturas vão se desgastando mais. E quando a gente fala de uma articulação do ombro, que é a articulação mais móvel que a gente tem no corpo, ou seja, se ela é mais móvel, a probabilidade de ela ter uma lesão é muito maior. Então, dificilmente você consegue tratar um ombro para que esse paciente não faça alguns movimentos que ele tem que fazer no dia a dia, não é? Que seria importante para que ele restabeleça essa função. Então, isso às vezes se torna um pouco mais distante, mais longo esse tratamento. Mas em média aí de 6 a 2 anos no máximo aí, tá? Pode ser antes e pode ser até 2 anos aí. E sempre com acompanhamento de um fisioterapeuta, né, doutor? Isso, sempre com acompanhamento do profissional. A gente sabe que o tratamento, como o senhor falou, é a longo prazo, mas quais seriam essas técnicas? Você vai mostrar pra gente, não vai, doutor, daqui a pouquinho? Sim, a gente vai demonstrar algumas técnicas. A gente sabe que também existem exercícios que podem aliviar, não é verdade, doutor? O que é recomendado? Quando a gente fala de exercício, a gente tem que abrir um parêntese. Ter muito cuidado com a dor, que a dor, ela limita esses movimentos. Eu aconselho sempre você estar com um profissional, né? Em termos de tratamento, a gente visa o quê? Devolver mobilidade. Se é uma estrutura, uma articulação que está com pouco movimento, a quiropraxia, a fisioterapia, ela vai tentar o quê? Realizar técnicas manuais, devolvendo movimento para essa articulação. Consequentemente, essa amplitude do movimento, os movimentos que estão restritos devido a esse ombro estar congelado, vai melhorar. Doutor, tem uma pergunta do Kaique, lá do bairro dos Estados, tá? Alongamentos são uma boa opção para o ombro congelado? Não. Por quê? Porque se é uma estrutura que está presa, musculatura, ligamentos, tendões vão estar também presos. E quando você alonga, você estressa demais essas estruturas, você pode estar gravando o problema. Então não seria adequado. O recomendado é somente com um fisioterapeuta. Sim. Tratamento direto ali, não é isso? Sim. Outra pergunta. Em casos mais graves, pode levar à cirurgia? Pode. É muito comum, doutor? Não. Se o tratamento conservador, o que é o tratamento conservador? Fisioterapia, exercícios. Se ele não der resultado, aí, sem dúvida, entra aí um processo cirúrgico, onde com certeza o médico vai melhor avaliar as técnicas aí, mas com certeza ele vai tentar retirar alguma área que está justamente aderindo, que está segurando essa articulação para que devolva e volte aí a ter mobilidade. Agora você que está em casa acompanhando o Doutor Me Consulta, o nosso bate-papo, vai poder observar um pouco das técnicas de quiropraxia que você encontra aqui com o Dr. Júnior Pinho. Presta atenção, hein? Se tratando de um ombro congelado, uma capsulite adesiva, essa articulação do ombro aqui, ó, ela vai estar com pouca mobilidade. E o que a gente precisa fazer? Devolver movimento para essa articulação. E existe uma técnica na quiropraxia, que é uma técnica onde a gente vai afastar um pouco esse ombro e eu vou mexer com ele, mobilizar ele para baixo, com movimentos suaves. Isso eu consigo devolver movimento para ele, tá? Principalmente no sentido para o chão, para a maca. E um outro movimento global é onde eu posso pegar essa articulação e isso não causando dor e devolver movimento. Com isso eu vou movimentando em todos os planos, estimulando essa cápsula articular, lubrificando essa articulação através de um líquido e, consequentemente, ganhar esse movimento.